Olá, hoje nós vamos aqui no canal Visão Brasil de curta contextura fazer um comentário mais sobre em torno do comportamento geral, digamos assim, aqui no Brasil. E nós hoje vamos nos basear em Bebê Rena, uma série muito interessante que está sendo colocada à disposição na Netflix com o personagem Donnie e a personagem Marta. É uma trama de natureza, sobretudo, psicanalítica, que tem muitas nuances, algumas delas vamos trazer aqui para entendermos uma situação que está no contexto sociopolítico do nosso país. Mas antes disso, eu vou pedir a você que, se você apoia o nosso canal Visão Brasil, se inscreva. Se você está assistindo esse vídeo, comente, dê o seu like, complete a visualização, para que faça sentido estarmos aqui. Caso contrário, não há sentido de eu estar produzindo vídeos que não são assistidos. Então, se você está assistindo e gosta da abordagem que aqui fazemos, que é na direção progressista em direção à esquerda, nos ajude a fazer o canal e ver e ter razão de viver, tá bom? Então, se não se inscreveu, se inscreva. A quem já se inscreveu, nossos agradecimentos. Dê o seu like, o seu coraçãozinho, comente, compartilhe o vídeo, faça chegar a mais pessoas. Mas vamos ao assunto Bebê Rena. Ou seja, um Brasil que é Bebê Rena. E o que é este Brasil Bebê Rena? Temos uma Marta. A Marta, no filme, é uma personagem paranoica, é uma personagem que faz o tempo todo um esquema de perseguição, é uma stalker, e que vai stalkear um personagem chamado Donnie, que é um rapaz de 20 anos, que trabalha num bar, e é neste bar em que Marta aparece pela primeira vez e, ao pedir algo para o Donnie, o captura ela com um olhar premeditadamente inocente. E o Donnie, ele cai neste olhar que a Marta lhe dedica. A Marta entende, então, que ele lhe dá atenção e, daí por diante, ela entra em um mundo fantasístico, por demais, ou quase delirante, no qual ela acredita que Donnie se apaixonou por ela. O stalkeamento começa a partir daí. Ela vai perseguir Donnie através de mensagens pelo seu iPhone, por e-mails, etc, etc. E o Donnie, ele fica capturado pela Marta. Ele fica envolvido pela Marta, tentando reagir a este assédio, mas ao mesmo tempo não se afastando devidamente dela, ficando um embate com ela. Nesse meio tempo, o Donnie, ele tenta ser um comediante de sucesso e, para tanto, ele começa a se colocar no meio das pessoas que são produtoras televisivas, de teatro, etc. E com uma delas, o Donnie tem um caso abusivo, que é de um produtor relativamente famoso, que se utiliza dele, de Donnie, para poder ter facilidades sexuais. É claro que também tudo isso acontece, e é um ponto de vista psicanalítico, sem que haja vitimização. Não há vítimas. Quando Donnie concede a Marta uma resposta, mesmo que negativa, ele continua correspondendo a ela. E quando ele se deixa envolver pelo produtor, que pode ajudá-lo a ser um comediante de sucesso, ele também se deixa abusar. Então, temos que entender que certas situações de abuso de serviços são realmente involuntários, por parte de quem é abusado, ser viciado. Por quê? Porque é obrigado ou obrigada a fazer isto. Outra coisa é quando a pessoa pode decidir não fazer mais isto e se deixa neste lugar de ser abusado ou abusada. E isso a gente pode entender de um certo ponto de vista psicanalítico a partir do tema do masoquismo, que Freud muito bem trabalha no seu fabuloso texto O Problema Econômico do Masoquismo. Então, Donnie se coloca numa posição masoquista, tentando reagir, mas numa condição mais passiva-agressiva, que não dá resultado. Marta o envolve na sua teia stalkeadora e o produtor também se utiliza desse anseio de Donnie de ser um comediante de sucesso para que ele fique se utilizando de Donnie sexualmente. Portanto, é um filme que mostra que nesta teia dos desejos, do masoquismo, das capturas psíquicas, não há vítimas, nem há vitimadores. Há uma teia de consentimentos mútuos que, no plano consciente ou no plano manifesto, aparentemente não se quer que haja, mas pela via do inconsciente, pelas tramas, pelas relações estabelecidas, alguém que tem algum senso psicanalítico, que tem alguma leitura psicanalítica, vai entender que sim, há um consentimento de Donnie para se colocar nesse lugar. Então agora vamos à articulação com a nossa condição sociopolítica no Brasil. De alguma forma, podemos entender que as esquerdas, o campo progressista brasileiro, vamos dizer, o campo não nazifascista brasileiro está na posição do Donnie.
E podemos facilmente associar a personagem Marta exatamente com o campo nazifascista brasileiro, com o que a gente tem chamado de extrema-direita canalha. Ela é stalkeadora, ela é persecutória, ela é provocadora, e ela faz, com o seu trejeito, uma captura exatamente do campo não nazifascista, que estará mais da centro-esquerda para a esquerda. Isto por quê? Porque a pauta fica do lado da extrema-direita. Ela é quem provoca, ela é quem faz a captura. E o campo não extrema-direita, ou seja, progressista e esquerda, fica respondendo a esta pauta numa posição passiva-agressiva, como a de Doni. E é neste jogo que temos visto o que se passa nas redes, com uma tentativa sempre do campo das esquerdas ou da centro-esquerda, tentando defender Lula, tentando defender a democracia, o Estado democrático de direito, a república, contra uma extrema-direita que sai arrasando com o senso, com a lógica das coisas, com o fato das coisas. Porque, como Marta, delirante, a extrema-direita não tem a menor relação com o critério da verdade dos fatos. Faz o que quer fazer selvagemente. Coloca o que tem que colocar selvagemente, sem nenhum compromisso. E o pessoal que está mais à esquerda, ou seja, o campo progressista e o campo da esquerda, tenta, com a sua lógica, com a sua razão, com sua fidelidade, com sua ética ligada aos fatos, tentar responder num nível que acaba não dando para combater as mentiras, as fake news e todo este discurso doentio que temos observado da extrema-direita. Então, temos uma Marta, representada pela extrema-direita, e temos um bebê Rena, um Doni, que está aí pelo campo progressista e pelas esquerdas, se capturando, um capturando ao outro. As esquerdas e progressistas não conseguem estabelecer pautas, sair da captura dos processos da extrema-direita, a extrema-direita continua ditando a pauta e fazendo pelo seu iPhone, entenda-se, pelas suas redes, toda uma rede de mentiras, de fake news, de inverdades, de delírios, que são próprios de gente que não tem preocupação política nenhuma, só querem poder. São pessoas patológicas, precisamos entender isso. A extrema-direita, ela é patológica, ela é doentia, ela é desorganizada na estrutura com relação a um critério, que é o critério de uma lei simbólica, ordenada, coligida, coordenada, orgânica, própria de países desenvolvidos, de sociedades desenvolvidas. Não, a extrema-direita não tem compromisso nenhum com isso. E em nenhuma parte do mundo, diga-se. No Brasil, menos. Em outras partes do mundo, os mecanismos sociais são mais seletivos, são mais vigilantes. No Brasil, ainda não temos isso. E aí vemos que, hoje, basicamente, o país está definitivamente dividido e polarizado. Temos 50% da população, com uma variação para mais ou menos aí uma margem de erro de 5 a 10%, que está no campo mais à esquerda, ou seja, não extrema-direita. Isso inclui uma direita sensata, ao centro, inclui os progressistas, inclui as esquerdas, não a esquerda extrema, que não concorda com isso, porque quase que se liga à extrema-direita por uma outra via. E nós temos o pessoal da extrema-direita, que é o pessoal que perdeu a sensatez, a lógica das coisas e que adere a projetos de poder, que tem um gosto do Adolf, lá da Alemanha, do Benito Mussolini, lá da Itália, nas décadas de 30, 40, 50 na Europa. Portanto, a gente está aí vendo as esquerdas e os progressistas reféns da Marta enlouquecida representada pela extrema-direita. E esta é uma batalha que não sabemos onde vai terminar. Não sabemos no que vai resultar. Há pessoas da esquerda, tidas como de esquerda, que gostam de fazer previsões, fazer jogos, fazer, enfim, uma série de coisas que mais parecem adivinhações sob um ponto de vista analítico, como se tivessem a capacidade de fazer previsão para o futuro, enfim, com certas articulações que se mostram no momento. Não parece ser o caso. No Brasil, tudo pode acontecer, inclusive nada. Já diz a cantoria nordestina, muito sábia. Mas vamos ver o que é que vai dar este tipo de coisa. O fato é que neste filme do bebê Rena, chamado Brasil Capturado pela Infâmia Bolsonarista, nós estamos numa verdadeira tragédia, tal como a do Doni, no filme, na série, que está aí à disposição. Um abraço, até outra oportunidade.